Oi, gente! Tudo bem? A gente vai falar o que vocês precisam para vender mais, tá? Que englobam isso, mas uma coisa que é bem importante é assim, tu precisa acreditar no que tu vende, tu precisa acreditar no teu produto, tá? E a outra coisa, tu precisa ter estratégia para vender esse produto. Então assim, se alguém viesse perguntar pra gente duas coisas que precisam, tu não consegue vender o que tu não acredita, então tu precisa realmente vender o que tu acredita, né? Tem que ser apaixonado por aquilo ali. E vocês precisam ter estratégia de venda, tá? É a mesma coisa, por exemplo, a gente ama os acessórios que a gente faz, a gente usa eles, a gente gosta deles, é uma coisa que assim, pra gente fica mais fácil na hora da venda. Por quê? Porque o colar que eu tô usando, eu gosto dele, quando eu aprovei ele na criação, pra mim ele fazia sentido, né? Então é muito mais fácil tu vender uma coisa que tu é apaixonada, né? Porque é outra emoção, é outro empenho. Então, assim, por isso que a gente fala, a gente poderia ter escolhido ir para qualquer ramo, né? Ir para qualquer coisa, mas nós amamos a moda. A gente sempre gostou de moda. Eu e a Amanda, a gente sempre foi envolvida com isso. Então, sempre foi uma coisa que nos chamou a atenção. E a gente ama bijuteria. A gente é apaixonada por biju. Então, pra gente vender bijuteria, né, é fácil. É fácil com estratégia. Porque tem muita relação, né, Brasil? Vocês estavam vendo antes, agora mesmo a gente estava numa live de venda da Maria Cereja, né? Então, assim, tem relação por trás e a gente já vai falar disso, mas a primeira coisa, eu concordo muito, né? Quando a gente estava scriptando a live e aí ela comentou, eu disse, não, esse é realmente um ponto muito importante. E aí, gente, nessa parte de tu realmente acreditar no teu produto, existe uma coisa. Tu tem que se posicionar, saber com o que tu quer trabalhar. Se tu queres trabalhar com uma bijuteria mais barata, não tem problema nenhum. Só que tu tem que entender com o que tu trabalha. O que não dá? Não dá pra te querer trabalhar com o acessório da maior qualidade e querer competir com os acessórios de lojas que vendem a R$10. Entende? Isso é que tu precisa entender qual é o teu produto, tu precisa entender qual é a minha pulseira abril, vou deixar ela aqui fora. Tu precisa entender realmente o que tu precisa aprender a calcular o teu preço certo, tá? E entender que se tu faz uma biju de qualidade, tu tem que cobrar por uma biju de qualidade, tá? E se tu tá ouvindo da tua cliente que o teu produto tá caro, tu tá atingindo a cliente errada, tu não tá atingindo o cliente certo, tá? Porque, de verdade, não tem... É um negócio, não é uma obra de caridade. Vocês realmente precisam precificar da maneira correta para poder vender bem. E se a tua cliente tá olhando pro teu produto, né, e tá dizendo que ele tá caro, é porque vocês estão mostrando para a cliente errada. Ou existe uma outra parte que daí a gente pode trabalhar, que é uma coisa que a gente tem que trabalhar fora disso, porque existe alinhamento de coleção, existe alinhamento de como tu vai mostrar, de fornecedor, né? E outro alinhamento que é de como tu vai mostrar, encantar, né? Mas de uma maneira geral, se o teu cliente tá achando caro, é porque tu não tá realmente mostrando o teu produto pro cliente certo. Por isso a grande importância que a gente fala de conhecer o teu avatar, de saber para quem que tu tá fazendo. Ou envelopando isso de uma maneira sexy, que a gente chama, né? Que chame realmente atenção, que tu mostre as transformações que o teu acessório proporciona para a cliente na hora que ela tá de fato usando, né? Se a gente fala que trabalha com moda, mas a gente trabalha também com beleza, com autoestima, né? Então, quando tu envelopa uma campanha, um acessório, transportando a tua cliente pro que ela de fato vai sentir quando ela estiver com o teu produto, isso vai fazer total diferença na hora da venda. Ela vai encontrar muito mais valor no teu produto, tá? E aí sai dessa objeção, tá caro, porque isso todo mundo escuta, tá, gente? Toda marca escuta, mas cabe a gente ou quebrar a objeção e sair dessa muito bem, que é vendendo, né? Ou então, realmente, é como a Mana falou, tu pode estar oferecendo pra pessoa errada, que a gente fala muitas vezes que é oferecer carne pra quem é vegetariano. A gente precisa encontrar o nosso avatar, a gente precisa entender pra quem a gente vende. Então, assim, valor, né? A questão de preço tem que ser justa pros dois
lados. Então, tu tem que estar precificando da maneira que de fato precisa, porque é o teu negócio, né? E a cliente tem que estar entendendo que aquilo é um custo-benefício muito bom. Ela tá investindo na tua marca, mas ela, de fato, ela tá enxergando valor. Ela vê que ela, de fato, vai ficar bonita, que ela vai estar bem vestida para a ocasião, que ela vai estar segura para a ocasião. Então, ela passa a não achar mais caro. Ela entende que ela tá investindo o dinheiro na tua marca. E aí existe um outro problema que a gente sempre escuta nessa questão de valorizar o seu produto. A gente recebe mensagens, mas fulano vende por tanto, ciclano vende por tanto. Gente, não é assim que funciona. Tu tem que realmente comparar o teu produto. Se tu tá fazendo um produto que é um produto que é comum, que todo mundo tem, tá? Tu tem que comparar com quem tem a mesma qualidade que tu. Tá? Não adianta querer comparar um produto que tu fez com uma ótima qualidade com um produto que não tem qualidade. E não tem problema nenhum se tu optar por trabalhar com biju mais barata, tá? Só que aí tu tem que entender que tu não vai conseguir oferecer a mesma qualidade. E é isso que tu tem que comparar. Se tu vai trabalhar com biju mais barata, compara sim com quem tá produzindo pro mesmo nicho que tu. Agora, se tu tá produzindo uma biju com padrão maior, tu tem que nivelar o teu preço para quem tá produzindo no mesmo nível que tu. Não adianta tu querer produzir com material daqui e vender pra cá. Exatamente, gente. E essa questão de preço, muitas vezes vocês nem colocam o preço certo que precisa e tudo mais, porque vocês mesmas pensam já que tá caro, não é nem a cliente. Então isso aqui é uma crença limitante que a gente precisa trabalhar, porque isso a gente vê muito com as alunas, né, de que quando elas chegam no módulo de precificação, em que elas se deparam que o preço, elas vão ter que subir, e aí elas pensam, ai meu Deus, mas eu não tô vendendo, e aí eu vou aumentar o preço, e aí ninguém vai comprar mesmo, e tudo mais. E aí elas aumentam o preço e começam com estratégia de venda, que vai ser o próximo passo que a gente vai falar, e aí elas começam com estratégia de venda e elas começam a vender muito mais do que quando o preço tava baixo, porque... Pode falar. Não, e quando a gente fala aumenta o preço, gente, ninguém tá dizendo pra vender fora do valor que é o correto, entendeu? Quando a gente fala aumentar o preço, é vender pelo que é justo mesmo. Exatamente. Aí, gente, assim, ó, uma coisa que é importante, são 3 perguntas que a gente quer muito que vocês se façam, tá? Pra te realmente atingir o cliente certo, tu tem que se perguntar o que tu faz, tá? Pra quem tu faz e por que tu faz, tá? Então, assim, o que tu faz é bijuteria, tá? Todo mundo sabe que é bijuteria, mas é uma bijuteria o quê, gente? Vamos conversar, desenvolve isso, sabe? Realmente, entende o que tu faz, se posiciona, tá? É uma bijuteria de alto padrão, é pra quem, sabe? E entender quem é essa mulher que tu atende, tá? E por que tu faz? É mulher, homem, criança, enfim, a gente sabe que a gente tem gente que é do nicho infantil, a gente tem gente aqui que faz pra homem, então assim, gente, entender quem é o teu avatar, se perguntar quem é essa pessoa, tá? E por que tu faz? Por que tu faz é muito importante, porque vai além, eu preciso fazer isso pra viver, pra ganhar dinheiro, mas tu escolheu fazer isso pra viver, tu poderia ter escolhido qualquer outra coisa, né? Então assim, quando tu te pergunta, por que tu faz, tu tem que chegar realmente na essência. Isso é importante. Isso também te ajuda a guiar para umas outras coisas, para a parte mais estratégica, tá? Para a parte de conteúdo. Então assim, tu saber o que tu faz, por que tu faz e para quem tu faz, responde essas 3 perguntinhas pra ti. Anota aí, gente, anota aí, porque assim, ó, isso que a Mana tá falando é muito importante, é encontrar o seu porquê. A gente já falou algumas vezes aqui, mas tá muito relacionada à venda, tá? A Mana poderia ser farmacêutica, né? Eu poderia ser designer de qualquer outra coisa, porque eu fiz design de produto e não necessariamente precisaria ser do ramo da moda, necessariamente precisaria ser bijuteria, né? Eu poderia ter feito qualquer outra coisa. Então, a gente precisa encontrar a essência. Isso não é a gente que vai dizer, é tu que vai encontrar contigo mesma, sabe? Posso repetir as perguntas? Eu falei bem rápido mesmo. Eu falei, daí fiquei pensando que eu tinha falado. Repete aí, anota, gente. Tá. O que tu faz, tá? Por que tu faz e pra quem tu faz, tá? Essas 3 perguntas tu tem que responder, mas não é com uma frase,
tá? Para realmente, põe a cabeça para funcionar, porque tu tem que pensar em relação a isso. Tá? Isso vai ajudar bastante nesse processo de valorização do teu produto, valorização da tua marca, valorização do teu trabalho. E isso é extremamente importante, sabe? Porque quando tu entende isso, tá? Tu consegue ter mais argumentos até na hora de vender e tu convence o teu cliente disso, tá? Eu lembro de uma vez, eu já comentei aqui com vocês em umas consultorias que a gente fez. Teve uma menina que ela falou assim, a Carol Baum, e ela falou, menina, vocês têm que pensar fora da caixa. Eu já contei isso aqui falando de planejamento de coleção. E aí teve uma vez que ela perguntava muito, tá, mas o que vocês fazem? O que vocês fazem? E pra mim, era claro que eu faço biju, pra mim tava muito relacionado só a produto e tava pouco envelopado. E ela olhou pra gente e falou assim, ó, meninas, vocês trabalham com moda, vocês fazem moda. E aí eu nunca tinha pensado, sabe? Até eu interiorizar isso demorou um tempo. Então, por isso que tu que tem que encontrar o teu, sabe? A tua essência. E isso tu vai ter que ir se questionando, né? Então isso é um exercício bem legal e pra mim demorou um tempinho pra eu virar essa chave, sabe? Eu demorei pra entender a minha essência. Eu sempre soube que eu era muito apaixonada, eu e a Mana. Todo mundo acho que via, era claro, nítido, brilho no olho quando a gente falava da Maria Cereja, mas a gente não tinha um discurso claro. Exatamente. Gente, e aí assim, ó, o que a gente vê? A gente vê muita gente que trabalha com biju com recalque por trabalhar com biju, tá? E isso é uma coisa assim, ó, tu tem que ser apaixonada, tu tem que entender do teu produto e tu tem que defender ele com unhas e dentes. Entender as características dele e isso não diminui em nada ele. Quem hoje, eu não sei quem aqui tava na live da Maria Cereja, mas, por exemplo, hoje perguntaram na live da Maria Cereja se as nossas bijuterias eram antialérgicas. E a gente sabe muito bem das características da nossa bijuteria. E ela não é níquel free, então a gente não pode dizer que ela é antialérgica. Ela não é 100% níquel free. A gente tem vários elementos, por exemplo, num colar que são, mas às vezes é um detalhinho. Naquele colar o fecho não é, a argolinha não é. E aí a gente, de maneira íntegra, não pode dizer que isso é níquel free. Né? Exatamente. E assim, a gente sabe que os banhos são muito bons, que muito difícil ter alergia, mas tem pessoas que têm, né? Tem pessoas que são muito alérgicas e podem ter. Eu tenho vergonha de dizer isso? Não tenho. É uma característica do produto, entende? O negócio é tu conhecer dele, se empoderar disso, saber que vai até um certo limite algumas coisas, como tudo, qualquer produto tem. Se tu trabalha com semijoia, vão existir os problemas de trabalhar também com semijoia. Tem semijoia que dá garantia de um ano, talvez a tua tenha só 6 meses, e assim vai, né? Sabe? Então assim, ó, o negócio é tu entender o teu produto e falar com segurança sobre ele, abertamente, sem medo de falar pra pessoa, sabe? A gente não tem medo de falar. Ah, tá, beleza. Os nossos produtos... Gente, pode acontecer de estragar e a gente vai arrumar, né? Pode acontecer várias coisas. Só que o negócio é tu se sentir segura pra falar isso e defender o que tu decidiu, o que tu escolheu pra trabalhar realmente com unhas e dentes. E claro, quando os erros acontecem, é sempre parar, avaliar como a gente pode fazer para não acontecer de novo, né? A mesma coisa, como a gente tem um produto artesanal, né, tudo manual, a gente sempre tá revendo processos na parte de produção, porque a gente quer sempre causar a melhor experiência pro nosso cliente. Por quê? Vender uma vez é fácil. Agora vender 2, vender 3, vender 4, vender 5, tu perder as contas de quanto um cliente já comprou de ti, isso é muito massa. Então, a gente precisa, a gente gosta muito aqui de ter uma recompra, a gente constrói um relacionamento com o nosso cliente. Então, isso vocês têm que estar sempre analisando. Não é pensar que a gente tá dizendo, é natural, se dá reforma é natural. Não encara isso como natural. Vai rever os seus processos, tá? E vai buscar melhorar sempre. Só uma ressalva. Exato. Gente, e aí assim, ó, a gente recebe bastante coisa assim, bastante mensagem assim, eu sou apaixonada por bijuteria, mas eu tenho vergonha de falar que não dá garantia. Como é que eu vou falar pra minha cliente que eu não dou garantia? A gente sempre fala
fala que a gente não dá garantia no banho, mas a gente dá garantia na pedraria. Se cair alguma pedrinha, a gente arruma. Se estourar o silicone, se abrir uma argolinha, a gente vai arrumar, tá? Se for por problema de fabricação, isso não tem custo para o cliente, nem o frete, nem o conserto, nem nada. Agora, se for por algum problema de mau uso, o cliente paga, né? Vai pagar o frete, se for o caso, né? E vai pagar só pelo custo do produto, da matéria-prima e da mão de obra. E tudo isso a gente explica, tá? No momento da venda. A gente vai falando com o cliente e a gente deixa isso claro, sabe? Então, assim, tem que definir essas coisas e comunicar, tá? E falar com segurança, com tranquilidade, entendeu, gente? Porque assim, ó, o que acontece? A gente fala isso e fala com tranquilidade porque a nossa margem, a nossa taxa, porque tudo é número aqui, tá? A gente sabe exatamente, quantos por cento a gente teve de reforma, e aí cada ano a gente tenta baixar esse número, sabe? A gente põe meta na produção para isso. A nossa taxa de reforma, ela é baixa, entende? Então, assim, pro volume que a gente vende, a gente tem uma taxa de volta, de devolução, de reforma pequena, sabe? Então a gente trata isso com maior naturalidade na hora da venda pro cliente e passa essa segurança, ó, isso não acontece com frequência, mas se acontecer, tu pode ficar tranquilo, porque a gente te dá garantia nisso, nisso e nisso. A gente dá garantia em toda a pedraria, na parte de correntaria, de banho, eu não consigo te dar, mas eu só trabalho com banho nacional, que é um banho muito bom, tá? Eu só trabalho com fornecedores que tem banho muito bom, tem camada de verniz, a gente atua fortemente no litoral e não tem problema, sabe? Então a gente vai falando e isso a gente explica, na hora da venda. E a gente também prepara ela para as variações que podem acontecer. Por exemplo, é uma coisa que pode acontecer com banho grafite, banho prata, não vai ter problema. Banho dourado, onde é que pode acontecer as variações? Na parte de baixo do anel, na parte de trás do colar, nas pulseiras, é onde realmente pode acontecer uma variação de cor. O que vai acontecer? Vai ficar preto? Não, não vai ficar preto. Então, assim, tudo isso são coisas que a gente vai falando para cliente, sabe? E a gente vai deixando ela sabendo o que ela tá comprando. Se uma cliente surgir com uma peça com algum tipo de problema específico, ela mesma já sabe como proceder, sabe? Então isso tudo, isso eu tô falando de atacado, né? Mas se for varejo, tu vai falar pra cliente, ela vai estar tranquila, porque se acontecer, ela sabe como proceder. Se cair uma pedra, ela sabe que ela pode devolver. Se acontecer alguma coisa, devolver não, ela pode te dar pra arrumar. Ela sabe como proceder, ela não vai ficar insegura com aquilo. Já fizemos coleções, tá? Inclusive foi bem sucesso, a gente já vendeu semijoia. Temos peças de semijoia na coleção da Maria Cereja. Essa é uma que a gente desenvolveu, mas a gente não fica anunciando, isso aqui é bijuteria, isso aqui é semijoia. A gente simplesmente coloca dentro da nossa coleção. A gente só não divide, tá? Mas a gente trabalha com semijoia também. Exatamente. Gente, e assim, ó, nunca separaremos uma linha de... Não sei, sabe? Não sei. Mas é que hoje o nosso olho brilha muito pra biju. A gente acha realmente muito diferente, sabe? O que a gente consegue fazer com os materiais e transformar na bijuteria, né? E aí, mas a gente acha a semijoia lindo. É realmente muito... É um produto que é muito legal para trabalhar, é legal a parte da garantia, tem toda essa parte. Mas hoje o nosso carro-chefe é biju e as semijoias que a gente trabalha, a gente não faz essa divulgação, bem como a Alice falou. Gente, não reforme coisas que não são tuas, da tua marca. Isso pode dar o maior problema para ti, tá? É melhor hoje tu dizer um não para tua cliente, e eu sei que a gente só quer dizer sim para cliente, né? Mas às vezes vale mais a pena tu educar a tua cliente e permanecer com ela do que dizer um sim e ter o maior problema. Sabe o que eu já fiz? Eu já aceitei reformas de marcas de outras marcas que não era da Maria Cereja e queria, né, facilitar para cliente, coisinha rápida, vamos resolver. Numa dessas reformas, a peça não estava boa e ela estragou no momento da reforma. E aí que eu não tinha mais nada igual daquela outra marca, tá? Maior problema, até explicar, né, o que aconteceu e que não ia ter conceito, que eu de verdade não tinha mais aquela pedraria, não tinha mais, sabe? Gente, que transtorno, sabe? Então, às vezes tu quer causar uma boa experiência para tua cliente e frustra. Então não faça.
Esse é um diferencial da tua marca. Cada marca tem que fazer a sua reforminha. Nada disso de receber reforma dos outros. Isso é um diferencial do teu serviço, do teu pós-venda. Então, é reforma da tua marca? Pega. Não é? Pede desculpa gentilmente, diz, ó, esse aqui tu vai ter que, né, resolver com essa marca e tal, e nananã, porque eu não tenho, isso não é uma demanda minha, eu não consigo tá atendendo, né, não quero que tu fique chateada, mas ó, tudo que tiver da minha marca, tu pode trazer que eu te dou garantia. Ponto. Sabe? Gente, eu acho que cada um tem que fazer a sua política de trabalho e entender como que é viável pra ti fazer isso. Nós, assim, ó, a gente não dá a gente reforma, se a cliente tem uma reforma, a gente faz e devolve pra ela e a gente não dá um prazo pra isso, sabe? Então, pra gente, a gente sempre vai reformar dentro das coisas em que a gente dá garantia. Lembrando que banho a gente não dá, então isso a gente não faz. Mas, pedrinha, arrebentou, nananã, a gente não fica, não, faz 6 meses que ela comprou, então eu não vou reformar. A gente sempre reforma e isso a gente não gera esse desconforto para cliente. Mas eu acho que cada marca tem que ter a sua política de trabalho, sabe? Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Gente, uma coisa que, assim, o tema é a gente falando sobre como tu valorizar o teu produto para vender mais, mas eu queria falar em relação a essa parte de fornecedor. Porque, assim, ó, para vocês conhecerem mais do produto que vocês estão comprando, vocês têm que questionar os fornecedores, tá? E eu acho que isso, eu queria muito, cada vez mais, implantar essa política, assim, sabe, aqui, porque eu vejo que as pessoas não costumam perguntar nada para os fornecedores. E eu vou dizer uma coisa para vocês só vão estar ajudando eles vão ficar cada vez mais profissionalizados, porque eles vão realmente ter que se informar cada vez mais para poder dar informação para os clientes, tá? E isso só engrandece o nosso setor, isso só deixa tudo melhor para todo mundo. Mas vocês, quando comprarem as coisas, perguntem para a pessoa qual é a qualidade, se o banho é nacional, se o banho não é nacional, pergunta, sabe? Se já teve problema com aquilo, se já teve devolução daquilo, como que tu vai fazer se tu quiser devolver? Essas são perguntas que tu tem que fazer. A tua cliente não te faz? Tu tens que fazer pro teu fornecedor, tu precisa fazer essas perguntas para comprar direito. Sejam curiosas, gente. A gente precisa entender o que tá vendendo. E a gente vai começar a vender muito melhor se souber exatamente o que a gente tá vendendo. E isso serve também para quem é equipe, né? Para quem é sozinha e principalmente para quem tá começando a colocar time de venda. Eles precisam saber o que eles estão fazendo. Eles precisam saber o que eles estão vendendo. Vai surgir dúvida na hora da venda, que é normal, tá? Acontece com todas as marcas. E aí eles precisam se sair né? Às vezes é uma pergunta muito simples, mas aí a pessoa fica titubeando porque não sabe responder e passa insegurança. Então a gente precisa saber o que tá vendendo, tá? Gente, aí assim, entendendo essa parte de valorização do produto, de estar segura de si, de se informar sobre as características do teu produto, aí a gente parte para a parte de estratégia, tá? Então assim, tu realmente precisa ter estratégia para vender. Não é assim, fiz um catálogo, agora amém, coloquei ele em algum lugar aí e agora pronto, vai vender, vendeu. Sabe? Não é assim, a gente tem que envelopar as coisas, a gente tem que deixar as coisas interessantes para os nossos clientes, né? Então, porque senão tu se esforça e aí não vê o resultado e isso vai te causar frustração. É que assim, ó, gente, se a gente não começa uma campanha com estratégia, né, por isso que a gente começou a live dizendo assim, às vezes a gente relaciona tudo muito a preço, né? E não é, bota na tua cabeça. Para te vender o teu produto, tu vai precisar ter estratégia de campanha, tá? Não pensa que a Maria Cereja vende porque é Maria Cereja ou porque, sei lá, botou lá com desconto e tá vendendo. Não, tem muita coisa sendo feita antes, tá? Existe campanha de desconto, existe campanha de lançamento de coleção, existe, sabe? Cada um tem o seu ponto para validar e dar certo. Então, assim, se tu não começar a ter estratégia na hora da tua venda, a coisa não vai girar. E aí tu pega e faz foto para Instagram e faz uma live e aí diz, mas eu não vendi. Não, mas é porque essas coisas separadas, tudo assim, ó, fiz uma live, postei uma foto, fiz o store. Se não for tudo envelopado de uma maneira junto, ela perde força, não converte da maneira que tu sonha e aí tu se frustra. Tem muita gente aí
que tá postando todo dia no Instagram, que tá fazendo ali, mas ainda não percebeu que tem um método, que existe uma estratégia. E aí ela fica frustrada, porque, mas meninas, eu tô postando todo dia. A gente recebe mensagem aí de vocês, sabe? Mas é porque não tá sabendo que tem coisas por trás. É que assim, gente, fazer uma foto e colocar no Insta e achar que isso é gerar conteúdo que tá engajando a audiência, não é só isso, né? E precisa envelopar isso em ação de venda. E quando a gente fala em ação de venda, uma coisa que assusta um pouco e a gente quer deixar claro aqui é que muitas de vocês ficam pensando que é vocês fazerem desconto. E ação de venda não é desconto. Ação de venda é uma maneira de tu entrar em contato com o teu cliente, tá? De oferecer novidade. Realmente tu tá encontrando motivos para falar com o teu cliente, para te mostrar o teu produto, né? Sem ficar o tempo todo falando a mesma coisa, só mostrando o catálogo atualizado. Então tu tem que criar ações onde tu vai envelopar tudo isso e entregar pro teu cliente. Desconto é uma dessas coisas, mas se toda vez que tu fizer uma ação de venda for de desconto, o teu cliente só vai querer comprar de ti quando tiver desconto. Ele não vai comprar em outro momento. Então, assim, ação de venda são motivos pode ser lançamento, tá? Pode ser um dia que tu vai resolver o que vai dar um presente. Gente, as datas comemorativas, todas as datas, pega o calendário e olha pra ele. Todas as datas comemorativas merecem ações de venda, sabe? E tu pode fazer muito mais além dessas. Então, assim, isso é uma coisa que vocês têm que entender. Precisa ter estratégia. Exatamente, gente. Eu vejo que tem gente que faz assim, essas postagens e aí fica assim, né? Posta lá e fica, né, no marketing ali da oração. Que aí fica pensando assim, tomara que venda, tomara que venda, tomara que venda. E, gente, não é assim. Quando tu começa a gerar valor pro teu cliente, quando tu começa a interagir com ele, a de fato, porque às vezes a gente quer só a resposta do cliente, né? A gente quer que ele interaja na enquete, que ele responda, mas a gente não responde todos os comentários, não responde o inbox da maneira devida, não, ele pergunta um preço e a gente responde, mas nunca mais volta pra saber o que ele pensou daquilo, né? Isso tudo é o marketing que eu chamo da oração. Fica ali, faz um negocinho, vamos ver se vai acontecer. E não é assim, né? A venda, ela tem que ser muito trabalhada, tem que ser muito na unha e com estratégia. E aí eu não posso deixar de falar de scripts, né, gente? Porque assim, entrar em contato com o cliente não é só entrar em contato com o cliente. A gente precisa ter um script certo. O que é script, gente? A mensagem que tu vai mandar, os textos, as palavras, né? Algumas coisas chaves precisam estar combinando, gerando o que ele gere, assim, que tenha os gatilhos mentais. Eu não queria falar tanto termo técnico, porque às vezes tem gente nova aqui e não vai entender, mas assim, que tenham palavras que gerem ação, né? Que é a CTA, que a gente chama, a chamada para ação, que o cliente realmente, de fato, clique no teu catálogo, que ele, de fato, pergunte o valor do teu produto. E isso só acontece se tu tiver script certo, se tu tiver comunicando isso nos teus stories, na legenda do teu feed e tudo mais. Tudo isso parece detalhinho, mas é o que vai fazer com que tu venda lá no final do mês. Não só no final do mês, venda todo dia. Venda que tu todo chegue dia. nos 10k que a gente vive falando. É rumo aos 10k e é rumo aos 10k todo mês. Exatamente. E, gente, tudo pode virar um motivo para te entrar em contato com o teu cliente, mas não é entrar assim, de qualquer jeito. Por exemplo, agora, as ações de festa junina e julina. Quantas marcas estão fazendo arraiar, sabe? Quantas marcas estão fazendo pescaria de desconto ou pescaria de presente, sabe? Porque assim, pode fazer desconto, também não tô dizendo que não é fazer. Pode fazer, nós estamos numa ação de desconto agora. Mas pode ser uma pescaria de presente, se tu, sabe? Enfim, cria as coisas, sabe? Tem que realmente colocar a cabeça pra funcionar. Essa semana a gente colocou um post ainda falando sobre isso. Tem que pôr, gente, a cabeça pra funcionar. O negócio é assim, ideia tem de monte aí, mas tu tem que dar o teu tempero e pôr realmente pra funcionar com a tua cara. Não espera vir tudo pronto. Para, pensa, executa, sabe? E se não deu bom, analisa o que não deu bom e faz de novo, até dar. Um dia chegarei a esse nível, não tenha dúvida, e muito mais, gente, e muito mais, vocês podem ir muito mais além, tá? Ali, ó, a Diva falando, estou confiante mesmo com todo esse desafio. O desafio existe, ele tá aqui, mas eu também posso dizer pra vocês que é um desafio que, se tu se atentar pro online, ele também pode ser um desafio de muito crescimento.
tá? Gente, foquem. Agora é a hora de crescer no online. É só ter estratégia para isso. Exatamente. O negócio é realmente vocês pararem a estratégia, gente, ela existe. Existe coisas mais prontas? Os nossos alunos recebem isso mais pronto? Com certeza, existe um passo a passo. Mas não é assim, ó. O negócio é que todo mundo tem que pôr o seu temperinho. Todo mundo tem que pôr a cabeça pra funcionar, entende? As coisas são possíveis. Vocês têm que colocar realmente o negócio, assim, ó, pra funcionar e parar. Essa história, vocês riram bastante quando a Alice falou essa história do marketing da oração, mas é que o que a gente vê é que as pessoas são muito pacatas. Fez a biju, fez a foto, colocou a foto no feed, tenho vergonha de fazer stories e agora, Senhor, abençoa. Né? Não é assim que funciona. A gente tem realmente que se esforçar ir em tudo e pensar em coisas diferentes, surpreender o cliente, se conectar com ele, entender que tu tá gerando, assim, olha quantas marcas tem aqui, sabe? Olha quantas pessoas. No mínimo aí 109. Então, gente, como é que tu vai fazer para se diferenciar, para que quem é o teu público te enxergue? Tá? Te enxergue. Porque assim, ó, não adianta, a gente sempre fala isso, não adianta querer atirar pra todo lado. Quem atira pra todo lado não acerta alvo nenhum. Isso é importante. Tem que gravar. Quem atira pra todo lado não acerta alvo nenhum. Não adianta tu querer fazer um pouco de tudo achando que tu vai ter mais clientes assim, porque desse jeito ninguém vai se conectar contigo, tu tem que se entender. Voltar lá para as 3 perguntinhas do começo, tá? E se entender como marca, entender o que tu faz e entender quem é a tua cliente, para realmente fazer coisas que agradem, que conectem. E, gente, tratando de venda, sabe uma coisa que a gente faz muito, que é simples, toma pouco tempo, tá? Mas é aí. Faz um calendário de ações que tu vai fazer pro ano, tá? Agora, a gente já tá na metade do ano, Brasil. Se tu não fez os 6 meses atrás, não tem problema. Mas não vai deixar esses próximos 6 meses tu ficar sem planejamento. Então, pega aí um calendário, tá? E coloca, o que eu vou fazer em julho? O que eu vou fazer em agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, tá? Quais são as ações que eu vou fazer? E aí, se propõe e bota a data em todas elas. Aí, quando tu começar a pensar na estratégia da campanha, vai demorar um pouquinho, mas só colocar as datas, saiu dessa live, pega um calendário e coloca todas as datas do que tu vai executar. Isso é o teu norte, é o primeiro norte para as tuas campanhas começarem a dar certo. Se tu não tá vendendo, chama a responsabilidade pra ti. Tá? Chama a responsabilidade pra ti, para de culpar qualquer outra coisa, para aí pra analisar, põe as datas do jeito que a Alice falou, pensa em como tu vai entregar os teus produtos pro teu cliente, pensa em como tu vai fazer realmente essa comunicação para te enviar as tuas novidades para ele, tu ter um motivo para entrar em contato, tá? Para pensar em coisas, em postagens para te fazer que realmente tenham a ver com essa ação que tu estás pensando e estruturando, né? Enquanto tu estiver fazendo uma ação de venda, tudo na tua empresa tem que caminhar falando para aquilo, os teus stories, o teu feed, tudo tem que trabalhar falando para isso. E, gente, uma outra coisa que vocês podem fazer também, que eu acho que às vezes, tá, beleza, não tô tendo muita interação, mas será que tu também tá buscando o cliente? Né? Além do marketing da oração que eu falo, tem também aquela parte de ser muito receptivo, uma venda muito receptiva. Será que a gente está sendo de fato proativa? E aí eu te convido a pegar as 50 últimas clientes ali que estão no teu inbox no Instagram e dar uma chamadinha. Chama aí, vê como é que tá tudo bem, né? E aí tu vai ver se surpreender que às vezes vai ter mensagem que tu não respondeu, que tu abriu, esqueceu de marcar como não lida e não respondeu. Vai ter mensagem que ela perguntou o preço e aí nunca mais voltou, e aí tu pode perguntar o que houve, né? Se ela tá precisando de alguma coisa. Se tu tá com alguma campanha rodando, tu pode entrar em contato e dizer, oi, tudo bem? Tu viu que tá rodando, que eu tô com uma campanha de presente e aí comprando X reais tu ganha tal coisa, sabe? Entra em contato aí com 50 últimas, tá? É bastante, mas só vai tomar o teu tempo, não vai gastar nadinha, tá? Então, entra em contato com as últimas 50 pessoas que entraram em contato contigo em inbox, pode ser mensagem bem antiga. E vamos reativar cliente. Gente, a gente precisa ser proativa, não pensa que a venda cai aqui na mão, tá? Já há muito tempo não é assim. Gente, beijo, beijo, beijo. Se cuidem e bora vender. Exatamente.